A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções de onde nós estivermos, até seja onde for, que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @AIG 1318 37300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus, o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Espírito, total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, de 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta, onde de segunda a sexta você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários, dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37300. E diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Deus afirmou: quem que não se ajunta, espalha. Aquele que não se ajunta, espalha. E o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada
que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, e que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo, neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença de todos. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais. Você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para dar a introdução à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas, onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que possam ser ainda mais abençoadas. E em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.
Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver. Vamos agora fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus, o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. A oração é a oração de número 5. Oração de número 5. Senhor Deus, Santíssimo, Tremendo e Todo-Poderoso, eu peço que haja agora, através de sua ministração, da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército, que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, e eles sejam fortalecidos para o combate, o bom combate junto conosco, em um só Espírito, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Escolha o número agora de 1 a 20 para fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora ao sorteio dos rebanhos. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje de número par, 12, rebanho de número 12 par e rebanho de número 11 ímpar. Vamos ao sorteio do livro. Escolha o número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Livro de Romanos, 16 capítulos. Sorteio do capítulo. Capítulo 6 do livro de Romanos. Capítulo 6 do livro de Romanos contém 23 versículos. Livres do pecado pela graça, do 1º ao 4º versículo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. O livro para sua meditação é 2 Reis, 25 capítulos. Segunda Reis. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Capítulo 1 do livro de 2 Reis. Capítulo 1 do livro de 2 Reis contém 18 versículos. Diz assim: Acasias e o profeta Elias, do 1º ao 4º versículos. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades do quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou o mensageiro e disse-lhes: Ide e consultai a Baal Zebedu, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o Tesbita: Disponha-te, e sobre para ti encontrareis com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal Zebedu, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de 1 Pedro. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro contém 14 versículos. Os deveres do ministério, do 1º ao 4º versículo. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós e eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho do Senhor Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como o Senhor Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberei a inacessível coroa da glória. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. O livro é o livro de Juízes, 21 capítulo. O capítulo do livro de Juízes é o capítulo 14. Capítulo 14 do livro de Juízes contém 20 versículos. Que diz assim: o casamento de Sansão, do 1º ao 4º versículo. Desceu Sansão a Tina,
Vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, tomai-a, pois por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vais tomar a esposa dos filisteus, daqueles incursivos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus. Portanto, naquele tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par e 19, ímpar. 20 par e 19, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. O livro é Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias. Vamos ao sorteio. O capítulo 14 do livro de Zacarias. Capítulo 14 do livro de Zacarias contém 21 versículos. O juízo sobre Jerusalém e seus opressores. Do 1º ao 4º versículo. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras, que será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando e em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos agora ao sorteio da oferta, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 50. Oferta de número 50. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Oferta de número 50. Muita atenção nessa proposta de 120 milhões de reais em dinheiro que nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros estão oferecendo com base em nossas mais de 40 ofertas, em que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais. Nossa proposta é para quem foi examinado por nós mediante 12 de nossas mais de 40 ofertas que estamos apresentando há mais de um ano em todas as redes sociais, através de diversos canais. Essas 12 serão sorteadas dentre as mais de 40 e suas atitudes e atividades não forem condenadas em nenhuma única dessas 12 ofertas sorteadas para você, você vai receber o prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. A proposta é de 120 milhões de reais, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos
de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mesma mensagem de número 11, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do número de Salmos das Escrituras Sagradas. A oração é a oração de número 10. Oração de número 10. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda a obra do mal, toda a opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos dessa sua igreja virtual, que curtem e compartilham a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós, e todos possam receber a sua abundância, paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha aí o número de 1 a 20 para fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Gratidão. Vamos ao sorteio do livro. O livro é 1 Crônicas, 29 capítulos. Vamos ao sorteio. O capítulo é o capítulo 26 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 26 do livro de 1 Crônica contém 19 versículos, que diz assim: os porteiros, do 12 ao 15º versículo. A estes turtos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda para servirem como seus irmãos na casa do Senhor. Para cada porteiro deitaram sortes para designar os deveres tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. A guarda do lado do Oriente caiu por sorte a Selemias. Depois lançaram sorte sobre seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e lhe saiu a guarda do lado do norte. A Obed-Edom e ao lado do sul, e a seus filhos e a da casa de propósitos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. O livro é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 2 do livro de Lamentações. Capítulo 2 do livro de Lamentações contém 22 versículos. As tristezas de Sião provêm do Senhor, do 1º ao 4º versículo.
Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apeideou, derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá. Lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que tudo consome em redor. Entestou o seu arco, qual o inimigo, firmou a sua destra, como os adversários, e destruiu tudo, o que era formoso à vista. Derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. 2 Timóteo, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo. Capítulo 3 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 3 do livro de 2 Timóteo contém 17 versículos. Os males e as corrupções dos últimos dias, do 1º ao 4º versículo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos do Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e 17, ímpar. Sorteio do livro. O livro é Gálatas, 6 capítulos. Sorteio do livro do capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 5 do livro de Gálatas. Capítulo 5 do livro de Gálatas contém 26 versículos. As obras da carne e o fruto do Espírito, do 16º ao 19º versículo. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, profecias, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herderão o reino do Senhor Deus, o que tais coisas praticam. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Ageu, 2 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu
contém 23 versículos, que diz assim: a glória do segundo templo, do primeiro ao quarto versículo. No segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como as vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. A oferta é a oferta de número 1. Oferta de número 1. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. A oferta de número 1. Nossa oferta de número 1 fala sobre o culto de adoração ao Senhor Deus em espírito e em verdade, como está escrito em João 4, 21 a 26. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que o culto que você está fazendo tem base na Bíblia Sagrada, e responder e acertar as nossas 10 perguntas sobre o culto de adoração em espírito e em verdade, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 8. Oração de número 8. Oração de número 8. Santíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando a você, mentalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Vamos dar continuidade aqui, mentalize um número de 1 a 20. O livro é 2 Coríntios, 13 capítulos. Na hora. 2 Coríntios, 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. Capítulo 11 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 11 contém 33 versículos. Paulo continua a sua defesa, do 1º ao 4º versículo. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo do Senhor Deus, visto que vos tenho preparado para vós apresentar como virgem
pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo aquele que prega outro Senhor Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, ou o evangelho diferente que não tendes abraçado, a este de boa mente o tolerais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro é 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo 6 do livro de 2 Samuel. Capítulo 6 do livro de 2 Samuel contém 23 versículos. Davi traz para Jerusalém a arca, do 1º ao 4º versículo. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaim de Judá, para levarem de lá para cima a arca do Senhor Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca do Senhor Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outreiro. Eusá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca do Senhor Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aió ia adiante da arca. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Tessalonicenses. Não. 2 Tessalonicenses. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses contém 18 versículos. Paulo pede as orações dos Tessalonicenses, do 1º ao 4º versículo. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos a confiança em vós no Senhor, que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais um livro. Sortear mais um livro para a honra e glória do nosso Senhor Deus. O livro é 1 Reis, 22 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de 1 Reis. Capítulo 10 do livro de 1 Reis. Capítulo 10 do livro de 1 Reis contém 29 versículos. A rainha de Sabá visita a Salomão, do 1º ao 4º versículo. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimos ouros e pedras preciosas.
compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa edificara. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Cantares, 8 capítulos. Um sorteio do capítulo. O capítulo é o capítulo 5 do livro de Cantares. Capítulo 5 do livro de Cantares contém 16 versículos, do 1º ao 4º versículos. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o vinho com o leite. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado, que está batendo. Abre, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vestir-lhe outra vez. Já lavei os pés, tornarei a sujá-los. O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Glórias ao nosso Senhor. Pressão, né? Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @AIG1-318-37-300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. E lembrando a vocês, mentalize um número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. O livro é Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus, 28 capítulos. Mateus. O capítulo do livro de Mateus é o capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Mateus, que contém 23 versículos. Glórias ao nosso Senhor. Do 1º ao 4º. A visita dos magos. Tendo o Senhor Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas dos povos, indagava desde onde o Cristo deveria nascer. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Livro de Tito, 3 capítulos.
sorteio. Glórias ao nosso Deus, gratidão pela presença. Capítulo 3 do livro de Tito. Capítulo 3 do livro de Tito contém 15 versículos. A obediência às autoridades. A salvação pela graça leva às boas obras. Do 1º ao 4º versículo. Lembrareis que sujeitem aos que os governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difame a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordados, tanto provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes e desgarrados, escravos de sorte, de paixões e prazeres, vivendo em malícias e invejas, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é de Lucas, 24 capítulos. Lucas. Capítulo do livro de Lucas. Capítulo 15 do livro de Lucas. Capítulo 15 do livro de Lucas contém 32 versículos. Jesus recebe pecadores, do 1º ao 4º versículo. Aproximavam-se do Senhor Jesus os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é de Levítico, 27 capítulos. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O capítulo do livro de Levítico é o capítulo 10. Capítulo 10 do livro de Levítico. O capítulo 10 contém 20 versículos. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Do 1º ao 4º versículo. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogos, e sobre este incenso o trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafá, filho de Uziel e tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio do último livro. 1 Samuel, 31 capítulos. O capítulo do livro de 1 Samuel é o capítulo 4. Capítulo 4 contém 22 versículos. Os filisteus vencem os israelitas. Do 1º ao 4º versículo. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel sai a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeque.
Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel e tratava a peleja. Israel foi derrotado pelos filisteus e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu, ó Senhor, hoje diante dos filisteus? Tragamos de Silo a arca de aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Silo a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins, dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança do Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, é necessário que você venha ler. Eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio, mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 6. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 1. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 14. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 14. Número 17, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 26. Número 20, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 2. Número 15, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Número 18, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 5. Número 16, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Número 8, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Número 4, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Número 2, vai meditar no número de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 1, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 10. Número 7, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 5. Número 9, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 2. Número 19, vai meditar no livro de Tito, capítulo 3. Número 5, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 15. E número 11, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 10. E por último, número 14, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 4. Gratidão pela presença. Vamos agora às nossas finalizações finais. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã, na igreja, @ igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16h48, na igreja, @AIG 1318 37300 e até 1h12 da madrugada, na igreja, @igrejas benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus,
diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo, em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja no seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com todas as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimo abençoados com a paz, com a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de cada um de vocês aqui nesta live, que todos possam ser muitíssimos abençoados com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês na próxima live.